Os casos de Covid-19 tiveram queda em Presidente Prudente. Em um mês, o número de pessoas hospitalizadas caiu 40% e a taxa de internação de leitos de UTI está em 35%. Uma boa notícia que o repórter Henrique Souza traz pra gente. Nas ruas do Calçadão é muito comum encontrar pessoas que de alguma forma foram afetadas pela doença. Sim, a minha avó, ela pegou Covid há um tempo e foi muito severo. Deixou algumas sequelas também. Tem um amigo que trabalhava junto lá e ele saiu da empresa há algum tempo e teve de uma forma grave, ficou uns 50 dias internado. Está em casa agora, mas em recuperação ainda, não está 100% ainda. Muita gente reconhece que mesmo com a flexibilização das atividades econômicas, é preciso tomar cuidado para não ser mais uma vítima do coronavírus. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento onde a maioria das pessoas já foram vacinadas, né? E tem tido uma liberdade maior dentro dos estabelecimentos, como no Calçadão aqui, você tem visto mais frequência de pessoas aí. Bom, eu acho melhor sim estar usando máscara, se manter o álcool em gel e o todo cuidado, né? É bom, é sempre pela saúde, é necessário. É grave demais, entendeu? Tem que ter uma providência, entendeu? Porque a epidemia está demais. A população não está tendo, como se chama, uma consciência, entendeu? Situação difícil aqui no Brasil. No Departamento Regional de Saúde, que abrange 45 municípios da região Oeste Paulista, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está girando em torno de 35% e na enfermaria 25%. Em um mês, o número de casos graves de Covid-19 caiu cerca de 40% em Presidente Prudente. Segundo os especialistas, isso é reflexo do avanço da imunização. Atualmente, 90% da população já tomou pelo menos a primeira dose da vacina na cidade. Desde o início da pandemia, 33 mil pacientes foram curados, mas ainda não é o momento de relaxar com os cuidados. Temos pacientes jovens e temos pacientes mais idosos. Contudo, o que chama atenção é que está aumentando cada vez mais o número de pessoas imunizadas doentes. E isso é esperado. Aquelas pessoas que tomaram tão somente uma dose, insisto, uma dose só, ela não é o suficiente para uma proteção adequada, tendo em vista que a população mais jovem, de uma forma geral, pode desenvolver a doença de uma forma assintomática ou com poucos sintomas. O médico infectologista explica que o surgimento das variantes ainda preocupa bastante. Uma população imunizada com apenas uma dose, num celeiro onde tem variantes que são resistentes à vacina somente com uma dose, é um potencial de risco para criar novas variantes cada vez mais resistentes. A variante Delta, todas as plataformas de imunização, seja ela Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, são eficazes contra ela, mas tão somente com a segunda dose. E a nossa maior preocupação é a população deixar de tomar a segunda dose, achando que a pandemia já acabou, ou até mesmo começar a iniciar essa aglomeração com a diminuição do número de casos. A Vigilância Sanitária continua fazendo o trabalho de fiscalização nos estabelecimentos. A cada fim de semana, eles recebem cerca de 200 denúncias de irregularidades. Com essa falta de restrição, essa flexibilização que tivemos com os horários e os estabelecimentos podendo usar a capacidade de 100%, todos os protocolos ainda devem ser seguidos. O uso de máscara é necessário, a aferição de temperatura na entrada do estabelecimento, o distanciamento. Então, mesmo com a liberação de 100% do estabelecimento, o proprietário do comércio não vai conseguir utilizar todo o espaço, porque tem que ter um distanciamento mínimo de 1 metro, de acordo com a legislação. A partir do momento que você tem uma aglomeração grande de pessoas em um determinado estabelecimento, o cuidado é deixado de lado. E o dono do estabelecimento, às vezes, não por culpa própria, e a gente até entende isso, mas a população em si se descontrola um pouco, tira as máscaras para fumar, para beber, para conversar, e aí essa falta de distanciamento causa a transmissão mais rápida do vírus. Todo mundo tem que tomar cuidado, cada um fazer a sua parte, seja o comerciante, seja, né, o morador aí da cidade. Os números, né, são favoráveis para a gente se livrar dessa pandemia, mas por enquanto cada um fazendo a sua parte, se cuidando, seguindo aí as recomendações de prevenção, hein, gente? Não vão titubear porque ainda estamos tendo mortes, né? Então isso daí é um risco para todos. Então
cuidado, mesmo, né, se você tomou a vacina, a maioria já tomou pelo menos a primeira dose, é importante cada um seguir aí as recomendações das autoridades de saúde.